Estou transmitindo o notebook. Aí eu gravo. Aí eu gravo. Já cliquei aqui. É porque aí eu vejo os comentários, né? Na verdade, esse encontro nosso aqui, ele não tem PDF, porque não é curso, não é nada. É só um bate-papo. Beleza. Tem 3? Tá na hora, né? Só agradecer aí a presença das pessoas que entrarem, participarem. Pedir também que as pessoas nos apoiem aí, curtindo, né? Não sei se aparece a imagem do YouTube para poder a pessoa se inscrever, fazer inscrição, mas a verdade é que a gente produz esses conteúdos aí e também precisa do apoio. Nós temos diversos, já desenvolvemos aqui nessas lives aqui, diversos temas, desde terapia, do amor e sexo, para todas as faixas etárias, PNL aplicada à venda, aos estudos e à terapia. Então, nós temos um conteúdo razoável à disposição das pessoas aí, e a gente, na verdade, precisa que vocês também divulguem, participem, né, para poder a gente ter algum estímulo para continuar produzindo. Eu vejo que muitas pessoas, há pouco tempo, tinha muita gente produzindo conteúdo aí e diminuiu. Tem bem menos agora. Então, a verdade é que a gente precisa muito do apoio de quem assistir, participar, curtir, compartilhar e também deixar perguntas, né? Boa noite, Janaína. Boa noite. Como é que é? Segurança dos subcelebridades. Boa noite. Pessoal, hoje nós vamos falar dos temas mais debatidos pela internet e mais buscados pelas pessoas que têm transtorno de humor, né? Que são a depressão e a ansiedade. A depressão e a ansiedade, desde muito tempo, ela vem crescendo. Desde o final do século passado já era tida como o mal do século, a depressão.
E depois da internet, eu creio que a ansiedade acabou ultrapassando em níveis percentuais a quantidade de depressão com relação à população. E principalmente atacando pessoas jovens, né? Hoje é muito comum você ver pessoas jovens, aí você encontra com uma pessoa na rua, aí pergunta a idade do filho e tal, se ela tiver entre 13 e 16 anos, a pessoa já vai logo dizendo, ih, vai entrar na fase ruim. Aí você diz, não, mas o comportamento dele não é esse comportamento assim de dar trabalho, não. Ah, mas é isso mesmo, vai se isolar, não sei o quê. Parece uma regra aplicada aos adolescentes, né? Que vai se isolar, vai cumprir uma depressão ali, juvenil. E isso não é bom, porque a depressão, ela é ruim em todos os sentidos. Ela é uma fase em que a pessoa deixa de ter estímulos para fazer as coisas, para querer progredir, para querer trabalhar, estudar, para querer sair, namorar, para poder. Deixa de ter estímulo para ver a vida colorida, ver a vida em preto e branco, e se deixar, a pessoa começa com ideação suicida. Né? Então, quando a depressão aparece e se ela tiver numa fase pesada, é recomendável, sim, que procure o médico, procure o psiquiatra, faça exames, né? Eu sou contra esse exame, como é que fala, esse exame de consultório. Tem que medir os hormônios para saber se a pessoa está, como é que está o cortisol, né? Exame, consulta que a pessoa só descreve o que sente e sai de lá com uma receita, tá errado, tá? Tá errado. Tem que medir os hormônios todos para saber como é que está a questão hormonal da pessoa, para depois passar a medicação. Uma vez passada a medicação, a gente, como terapeuta, não interfere na medicação. Às vezes as pessoas perguntam, e se eu melhorar, eu posso parar a medicação? Aí eu falo o seguinte, a gente não interfere na medicação. Se você sentir melhora, volta lá no médico que passou a medicação, que é só ele que tira. Até porque essa medicação para depressão é uma medicação de longo prazo. Ela é uma medicação de longuíssimo prazo. Ela não é uma... Assim, demora pelo menos 2 meses para começar a fazer efeito, mas não é começou a fazer efeito e tira não, porque aí tem recaída. É demorada, tá? E a depressão, ela tem que ser tratada também. O maior fator de cura dela é a psicoterapia. Tem que fazer psicoterapia. Hoje tem um certo repertório bom de psicoterapia, porque nós temos aí, normalmente os médicos indicam a terapia cognitivo-comportamental, mas também a gente tem a psicanálise, a gente tem a PNL, né? A programação neurolinguística é boa, ela, como mindfulness, tem que ser praticada. Às vezes as pessoas desconfiam um pouco, porque o efeito dela é muito rápido, assim, comparando com os outros tratamentos, né? Não é que a pessoa vai fazer um exercício hoje e acabou, melhorou. Mas comparando com os outros tratamentos, principalmente as outras psicoterapias, ela produz um efeito muito rápido, porque a pessoa também faz muitos exercícios, tá certo? Então, quando a gente vai falar de transtornos do humor, boa noite, Luciana, boa noite, Psi, para leigos. Quando a gente vai falar de transtornos de humor, a gente vai
partir do pensamento, porque são tantas as causas que desencadeiam o pensamento, todas vão passar pelo pensamento, tá? São as emoções que a pessoa vai sentir passando pelo pensamento. Então, nós vamos começar pelo pensamento, já que são inúmeras causas, né? São inúmeras causas que desencadeiam a ansiedade e, às vezes, da ansiedade a pessoa pula para a depressão, né? Então, esses pensamentos, às vezes, a gente precisa calar esse diálogo interno que a gente tem. Boa noite, Gustavo. A gente tem, normalmente, um diálogo interno que, em geral, começa na infância. Alguém dizendo assim que você não é capaz de fazer isso, você não consegue fazer isso, né? E, às vezes, vai virando uma crença limitante que fica na tua cabeça. A pessoa, quando menos espera, está com aquele pensamento ruim na cabeça. E o ideal é calar esse diálogo interno, tá? Então, a pessoa precisa pesquisar essas crenças que tem na cabeça dela. Se a pessoa pesquisar essas crenças que ela tem, e que normalmente vem desde a infância, a pessoa procurar escutar essas vozes internas, esse diálogo interno, muitas vezes ele vai ver que não é a voz dele, não é um pensamento dele, não é o pensamento da própria pessoa, tá? E aqui o bom da PNL é que ela trabalha muito com sistema representacional. Por exemplo, você, a partir daquele princípio, o mapa não é o território é a realidade em si, né? E o mapa é o que você tem na cabeça. Então, às vezes, o que você tem na cabeça é um diálogo que não é seu. É um diálogo que veio de fora, veio do externo. Se você parar para pensar sobre uma crença limitante dessa, você vai se dar mal na vida, você vai ser isso, vai ser aquilo. Você parar, pensar, ou pesquisar de onde vêm essas palavras, às vezes você vai encontrar lá no fundo, lá atrás, você vai encontrar talvez um pai, vai encontrar um professor, vai encontrar alguém, né, com uma voz que vem normalmente, é como se ela viesse de cima e de trás, assim, de cima e de trás para você, como se fosse uma sentença. E você carrega isso a vida inteira, quando você menos espera, lá está ele influenciando. Acontece uma coisa que não é do jeito que você queria. Acontecimentos, nós estamos aqui na Terra, estamos aqui no mundo, né? Nossos neurônios fazem trilhões como é que fala? Esqueci o nome, aquela combinação lá. E nos nossos acontecimentos da rotina aqui, gente, é gente entregando carta, é carro passando, é gente almoçando, é 1 milhão de acontecimentos, sabe? Aí acontece um acontecimento que nós julgamos desagradável para os nossos interesses. Aí vem os supersticiosos e dizem assim, é a lei da atração, ou então diz assim, é a lei do retorno. Pesquise por que acontecimentos ruins acontecem com pessoas boas. Não é nada disso. Acontece trilhões de coisas a todo momento. Quem julga, quem valoriza se é boa ou não, é você. A grande
99,9% das coisas que acontecem não é nem bom nem ruim para você. Porque o ruim e o bom é um julgamento subjetivo. As coisas acontecem. As coisas acontecem. Ela pode ser boa ou pode ser ruim. Vai dependendo do meu estado na vida do momento. Tá certo? Então, veja bem, acontece uma coisa, um acontecimento aí rotineiro desses que acontecem milhões, aí você pega, isola ele e vem aquele pensamento da pessoa que falou, daquela voz externa que você interiorizou, dizendo que você era inferior. É uma associação de uma coisa externa com um momento ruim, e aí a pessoa começa a se deprimir por causa daquilo ali, ou ficar ansiosa por causa daquilo ali, sabe? Então, o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que sentar, tem que pensar nessas vozes externas, de onde que elas são, de onde que elas vêm, tá? De repente você pega, você pensa em você, na sua imagem. Aqui está a minha imagem daqui a 20 minutos. Aqui estou eu daqui a 20 minutos. E você olha para você daqui a 20 minutos. Olha para a sua imagem daqui a 20 minutos. Escuta o que você estaria falando para você. A sua voz interior, ela jamais estaria dizendo aquilo, aquelas coisas ruins que você tem na cabeça, entendeu? Quando você está passando por alguém na rua e você vê uma pessoa, você passa por uma pessoa, normalmente você olha, ela te olha, você cria uma impressão sobre ela. E você vê que você faz uma imagem boa. Ah, tal pessoa é simpática, ou não, tal pessoa eu jamais trabalharia, conviveria com ela, porque parece estúpida, parece, sei lá, qualquer coisa. Então, dá essa olhada para a sua figura, ver o que é que você se diria, tá? E você vai concluir que essas vozes que vêm de fora, de cima, para dizer que você é uma pessoa ruim, são apenas umas crenças que entraram na tua cabeça e fica chacoalhando ali. Fica chacoalhando, não vai embora. Logo, logo, quando acontece uma coisa ruim, aí você associa aquela crença, né? Mas não é uma coisa boa. Não é uma coisa boa. O que a gente tem que fazer, primeiro, calar essa voz que vem de fora, dizendo que a gente é inferior em alguma coisa que a gente não pode. Como é que você vai calar? Você vai fazer o seguinte: isola essa voz, tenta compreender o que é que ela diz, o que é que essa voz diz. Ela diz assim: ah, você nunca vai ter um futuro bom, por exemplo, né? Ah, você não presta. Quando ela começar, aí você isola ela assim, o barulho dela assim, o som que você está escutando, essa voz dentro da tua cabeça clara. Aí você abaixa o volume assim, ó. Nem chega a terminar de ouvir a palavra toda. Abaixa o volume dela, entendeu? E depois que você abaixar o volume dela, aí você vai pegar, você vai, você vai se lembrar de um momento bom, um momento bom que você já teve, uma música boa que você gosta de escutar, e você vai dizer para você, ouvindo essa música boa, você vai dizer assim para você, ó: eu sou muito digno, eu sou muito bom, eu sou muito bom. Quando aquela voz começava, eu sou muito bom, eu mereço ser feliz, eu sou muito bom. E aí você repete, 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 fica repetindo isso aí, ó. Você vai substituir aquela voz que vem de fora, que você desligou, pela sua voz interior. Pela sua voz interior, ok?
E depois você vai pegar aquela coisa que você diminuiu, que você baixou o volume, ficou lá para trás, isola ele, isola ele. Aí você começa a pensar em coisas boas que você gosta, começa a pensar pássaros, olha, pássaro cantando, barulho de onda do mar, maravilha. E você começa a repetir aquelas palavras: eu mereço, porque eu sou bom, e eu posso conseguir chegar onde eu quiser. E fica repetindo isso aí, ó. A PNL, ela dá resultados rápidos, mas não é só com exercíciozinho, não. Você tem que ficar repetindo isso. De preferência, todas as vezes que aquela voz externa vinha de cima lá, você baixa o volume dela, entendeu? Joga o radinho fora, quebra o rádio e repete que você é merecedor, tá bom? Faça isso, pratique esse exercício e você vai ver como vai dar uma melhora muito grande no seu estado mental, tá certo? Nós vamos falar também da ansiedade, né? Às vezes, você está... Tem alguma coisa que despertou um gatilho e você fica ansioso. Normalmente, essa alguma coisa também é bem rápida, é tipo um flash, um pensamento que você teve, e de repente você começa a ficar ansioso. Para você tratar de ansiedade, a gente tem que descobrir qual é esse gatilho. Qual é o gatilho que te deixa ansioso? Investigue, investigue. Às vezes, a pessoa pensa assim: ah, eu vou fazer uma prova, é muito importante para mim, porque significa que eu vou... Vai ser uma transformação na minha vida. Eu vou morar no outro estado, vou ter umas condições que eu sempre almejei, e então é uma coisa tão importante que a pessoa, só de pensar, já começa a ficar nervosa, e ela precisa ter alguns truques embaixo da manga, porque você chegar no dia da prova com essa ansiedade toda, não vai sair nada. Não vai sair nada. Eu já falei aqui de outras vezes aqui que o general da banda da sobrevivência humana é a amígdala. Ela vai sequestrar todo o restante do teu cérebro para sobrevivência. E não é uma questão de sobrevivência. Só que vai sequestrar todo o restante do teu cérebro para sobrevivência, e aí vai dar um branco que você não vai se lembrar de nada. Entendeu? Pessoal, boa noite, boa noite. Estamos falando agora que é um tema livre. Se vocês quiserem também deixar comentário aí, vai ser muito bom, porque não tem script, não tem PDF, não tem nada. Então, nós estamos falando aqui de PNL. Eu creio que algumas pessoas não devem ter estudado PNL ainda, então eu vou explicar o seguinte. A programação neurolinguística, ela foi fundada por Richard Bandler e John Grinder, e eles começaram a perceber que o nosso comportamento humano ele é moldado, a gente age por causa de representações mentais que nós fazemos. Então, quando ele diz assim, o mapa não é o território, ele está falando que nós trabalhamos com o mapa. A PNL trabalha com o mapa. É a visão que a gente tem do mundo. E essa visão que a gente tem do mundo é uma visão que tem imagens, tem sons, tem sinestesia. A sinestesia, normalmente, ela envolve vários sentidos. É o sentido de conforto, é o sentido de tato. E o nosso contato com o mundo é através dos nossos sentidos, né? Através do nosso tato, da visão, da audição, do paladar. E por isso que a gente diz assim, determinada pessoa é visual. O homem é muito visual. O homem, principalmente na questão sexual, o homem é estritamente visual.
na questão... e a mulher ela é mais sinestésica, né? Então, dependendo das coisas, a gente muda, adapta nossos sentidos. Então, são essas representações mentais que a gente faz e muda nosso estado. A gente, quando fala assim, reprograme a sua mente, é porque você, através dessas representações que nós temos na mente, é a nossa representação do mundo. Às vezes, você mudando uma submodalidade, você muda completamente o seu pensamento. Tá? Então, nós estamos falando aqui da ansiedade e da depressão sob o ângulo da programação neurolinguística. E é justamente porque se você vai para a neurociência, você vê que a neurociência ela estuda o modo científico do nosso cérebro, mas ela não explica a questão do... Explica teoricamente, mas você pode pegar qualquer ferramenta ali que não consegue ver a imagem que a gente tem dentro do cérebro. Né? Você não consegue ver através da neurociência, você não vê. Eu já vi estudos que aproximam muito assim, mas fica mais como é que eu diria, na questão da probabilidade. Você cortar determinada parte do teu cérebro ali e ver uma figura. Na questão psicanalítica também. A questão da psicanalítica, você estuda a psique, mas você não vê... ela se distancia da questão cerebral, científica, da neurociência. Né? Então, mas a psicanálise, ela estuda a psique, é muito próximo da questão da programação neurolinguística, que estuda nossas imagens, nossa representação do mundo que nós temos na nossa cabeça. Então, é por isso que, muitas vezes, você mudando a tua forma das imagens que você tem, você muda o teu comportamento. Você modela o teu comportamento e você pode conseguir muitas coisas programando a sua mente através das imagens mentais que a gente tem. Tá certo? Então, eu estava falando da pessoa que tem ansiedade. Às vezes ela começa com um gatilho, com uma ansiedade por determinada coisa, daqui a pouco ela não consegue parar de sair, ela não sai da ansiedade, aí está tendo uma ansiedade generalizada, está tendo crise de pânico, tem que controlar a ansiedade. Nós já falamos que a ansiedade é normal até determinado ponto. A ansiedade que vem do medo de você... Isso nunca vai ser tirado do ser humano, né? Porque ela vem da nossa questão da sobrevivência, tá? Por exemplo, às vezes a gente já não tem mais aqueles animais gigantescos que a gente era a comida deles, mas às vezes você vai atravessando uma rua distraída, quando você vê um carro, dá aquela descarga de adrenalina, você dá um pulo, consegue ser mais rápido do que o carro. Então você vê que mudaram-se as condições do mundo, mas nós precisamos manter o nosso alerta do nosso general da banda lá, que é a amígdala. Em várias situações, a gente ainda precisa da amígdala. Tá? Espera aí, deixa eu ver aqui, porque tentei mudar a fonte do computador, não consegui. Psi para leigos. Quando o programa você não está recalcando. Exato, Está falando assim, às vezes, né, a gente recalca muita coisa que a psicanálise ela iria atrás de descobrir o que é que estamos recalcando,
para poder sofrimento. Às vezes tem realmente coisa que a pessoa recalcou, um sofrimento que recalcou, e aí ele também vai, principalmente, aquelas feridas, aqueles traumas psicológicos da infância, né? Muitos traumas psicológicos que são recalcados, eles também eles vão provocar essa ansiedade ou a depressão. É preciso haver uma investigação, tá? Então, essa investigação do trauma recalcado, aí é necessário ir para a psicanálise, tá certo? Aí tem uma outra aqui, ó, que diz assim, Ivanilda Naundorf. Eu sou psicoterapeuta holística e também massoterapeuta e analista comportamental, e agora estudo psicanálise. Pois é, a psicanálise, ela vai, nesses casos que a pessoa recalcou trauma, é a psicanálise. A PNL, ela modela o comportamento, mas não é do feitio dela, a não ser quando ela usa a hipnose, para descobrir que a hipnose também é muito ligada à PNL, né? Para descobrir a causa dos traumas que a pessoa recalcou. Mas, para mim, dessas terapias, a que faz melhor esse trabalho é a psicanálise, tá certo? Bom, então, identificando, se você identificou aquela questão que dispara o seu gatilho da ansiedade, também pode ser trabalhado. Pode ser trabalhado isso aí, tá? O que é que você vai fazer? Você vai, por exemplo, muita coisa pode causar ansiedade, mas vamos falar aqui do exemplo que eu dei da pessoa que vai fazer um concurso público, certo? A pessoa que vai fazer um concurso público, pessoal, eu passei em muitos concursos públicos e eu me lembro de um que eu reprovei por causa da ansiedade. No meu caso era o seguinte, era uma prova para ministério, para procurador, era para procurador. Nunca quis ser promotor, não. Sempre quis ser advogado, depois procurador era o advogado do Estado, eu fui fazer a prova para procurador, e eu estava numa ansiedade tão grande que eu passei na primeira prova, aí eu fui fazer, eu acho que eu passei nas duas, eram 5 etapas, eu passei em 2 primeiras, e na terceira etapa era uma prova subjetiva, era um texto enorme, e aí eu estava tão nervoso que eu comecei a fazer o texto no caderno de prova, e depois que eu terminei, descobri que tinha que passar o texto, tinha um papel específico, e aí não deu tempo. E aí uma dor de cabeça infernal, eu sei que eu não consegui passar o texto que eu fiz a limpo e fui desclassificado. Quer dizer, isso aí bastava, porque realmente, na época, era uma coisa muito grande para mim, né? Eu ainda não tinha passado na prova para advogado do Senado, e aí a ansiedade não teve jeito, mas também naquela época eu nem fazia ideia do que era aquilo ali. Eu sei que dá um nervosismo, dor de cabeça, e você faz as coisas tudo atrapalhado, certo? Por isso que eu já propus aí, já coloquei aí, acompanhamento aí, tanto de inteligência emocional, como PNL, para estudo, no estudo, para aprendizagem. É importante você ter um controle emocional, porque senão você perde tudo. Você perde tudo, bagunça da prova lá e não sai nada, tá certo? Então, quando a pessoa souber, deixa eu ler o comentário aqui, pessoal, porque eu gosto muito de ler para poder dinamizar. Luciana Santos, eu passei por situação que meu irmão falava isso para mim, que eu ia ser nada,
era burra, não ia conseguir nada, aí eu sofri muito com essas vocês aí, vou vencer isso, vou ser alguém. Sim, mas você tem que acreditar nisso. É aquela questão que eu estava falando da voz exterior. A voz que vem de fora, ela fica chacoalhando dentro da tua cabeça, entendeu? Então, eu não sei se você já tinha entrado na hora que eu passei até um exercíciozinho aqui. O exercício de você desligar, né? Você, quando essas palavras dele vierem, quando você começar a ouvir, você baixa o volume até ela sumir completamente. Ela vai sumir completamente, e aí o que é que você vai fazer? Você vai repetir, ó, umas palavras. Eu sou muito digno, eu sou muito capaz, eu mereço tudo de bom. E você vai repetir isso, vai repetir todas as vezes que essa voz vem falando essas coisas, você desliga. Desliga, gira o botãozinho mesmo, desliga e repita que você é capaz, que você é boa, que você vai conseguir o que você quer, ok? Você vai conseguir desligar essas vozes dele. Pode ter certeza. Então, voltando aqui para a questão da ansiedade, o que é que a pessoa tem que fazer? Na questão de estudo. Na questão de estudo, eu quero que você se lembre, volte no passado da tua vida. Todo mundo vai encontrar um momento em que você desenvolveu ou um trabalho com tanta facilidade e você gostava do que estava fazendo, dava prazer, entendeu? Era uma coisa muito, fluía bem, ou um estudo também que você estava fazendo e te dava prazer e fluía bem, tá? Lembre desse estado. Lembre que você ouvia uma musiquinha e gostava de estudar ouvindo música, aquele onde que você estava, aquela situação que você estava, ok? Olha só, aqui em Brasília onde choveu, mas o calor não diminuiu, tá? Então, se tiver calor aí, aqui eu vou me imaginar aqui entrando numa geladeira aqui, ó. Vou pegar esse momento, esse momento de eficiência máxima que eu tinha, esse momento que eu estudava feliz e a coisa fluía, eu aprendia tudo, e vou entrar aqui, ó. Vou entrar na geladeira aqui e vou ficar curtindo ele aqui, ó. Tá? Bom, agora que a geladeira ficou muito fria, eu vou sair da geladeira e deixar o meu momento de eficiência máxima que eu tinha estudando ou trabalhando ali dentro da geladeira. Eu vou deixar lá e vou sair, vou desconectar aqui, tá? Aí eu estou aqui fora da geladeira. Aí eu estou pensando naquela prova que eu tenho que fazer, né? Aí, será que eu tenho condições de fazer aquela prova tranquila, levando esse momento que eu deixei dentro da geladeira para a prova? Se começar a vir aquele gatilho da ansiedade, entra na geladeira de novo. Aí você sente lá, lembra daquele momento que você estudava, véio, e aprendia tudo. Era bom, hein? Ó, aprendia tudo. Assim, com curiosidade, fazendo coisas, às vezes no seu trabalho, que até seu chefe te ligou para te elogiar e tal. Aí você sai da geladeira e pensa lá naquela prova que você vai fazer. Vai te deixar tão tonto assim. Aí você vai fazer o seguinte: pensa, entra na geladeira, traz seus momentos bons de máxima eficiência aqui, ó. E pensa que quando você estiver fazendo aquela prova, você vai sentir a mesma sensação.
Você vai sentir aquela mesma curiosidade, aquele mesmo aprendizado, aquela tranquilidade ali, ó, desse friozinho da geladeira aqui, e vai conseguir fazer tudo, entendeu? Você vai conseguir fazer tudo dentro do tempo ali, ó, tranquilo. E é o que vai acontecer, porque todas as vezes que aquele gatilho quiser vir te pegar, tu vai lembrar dessa geladeira de conhecimentos que você tem para poder fazer a prova tranquila, ok? Faz esse treinamento e você repete quantas vezes for possível. Aí a pessoa vai falar assim, pô, mas tem que repetir tantas vezes. Tem que repetir quantas vezes você puder. Pelo menos umas 10 vezes. Mas você vai ver em quantos dias você acaba com essa ansiedade da prova. O exemplo que eu estava dando aqui era o da prova, né? Apesar que tem inúmeros motivos de ansiedade. Deixa eu ler outros comentários aqui. Boa noite, psicoterapeuta Tati. Olá, Ivanilda. É igual falar em público pela primeira vez, a gente fica exato. Mas esse treinamento que eu fiz da geladeira aqui, de levar lá para o momento da prova, ele serve também para falar em público. É só você adaptar. Aí, Luciana, que eu podia e fui fazer curso que eu gostava e era massoterapia e trabalho e gosto muito da minha massagem. Gostam muito da minha massagem. E agora, na morte da minha mãe, minha irmã começou a culpar disso, coisas horríveis, e resolvi estudar, fazer outro curso que eu gosto, porque até mesmo o meu trabalho se desafia comigo e resolvi fazer psicanálise e me formei em meio à dor e depressão. Tá. Então, Luciano, é o seguinte, ó. Primeiro, a primeira coisa que a pessoa que faz psicanálise tem que fazer também é psicanálise. Você precisa ter um analista que seja seu revisor, porque senão você não tem condições de trabalhar, ok? Agora, essas acusações em função de morte, você tem que saber que todo luto tem 5 fases, né? Tem que passar as 5 fases do luto. Quais são as 5 fases do luto? Eu me lembro de cabeça. Como é que é? A primeira fase é que a pessoa tem negação, né? Negação. A segunda é de negociação, de barganha, ela acha que a culpa é dela, porque se ela tivesse feito alguma coisa, poderia não ter acontecido. Isso é mais aquela crença limitante, né? Que a pessoa acha que ela poderia influenciar em alguma coisa, né? Aí vem a terceira fase, depois da negação, negociação. Eu não me lembro da sequência. Eu sei que tem aceitação, né? Depois você pesquisa aí, as 5 fases do luto. Tem que passar por ela. Agora, o que é errado é as pessoas que não sabem que existe essas fases que ela vai passar, ficar culpando os outros, né? Ninguém é culpado da morte de ninguém, a não ser que seja um crime. Se for um crime, aí é culpado. Então não é certo ficar culpando parente, culpando alguém, nem nada. O que eu te aconselho é o seguinte, olha, procura um revisor, tá? No conselho, na BPC, procura um revisor, porque nós, todo psicanalista, tem que fazer análise, tá certo? E se você, no teu caso, se você sabe de onde vem, como é que eu diria, as vozes, as ofensas, então já fica até mais fácil tratar com PNL, porque aí fica mais fácil de mudar o comportamento. Você tem que aprender a não valorizar essas coisas que as pessoas te acusam, tá? Começa a baixar a voz deles também, ó. Começa a baixar as vozes que as pessoas falam com raiva para ofender, a gente abaixa o volume, desliga e joga fora, tá certo? Bom, pessoal,
Tem mais alguns comentários aí? Ivanilda diz: verdade, Luciene, de tanta coisa depois passa. Dá tanta coisa depois passa. A tendência é passar, mas, tipo assim, às vezes a pessoa vai guardando essas vozes interior aí, vai chacoalhando a cabeça dela, né? Aí quando a pessoa menos espera, tá tendo aí uma depressão, uma ansiedade, é melhor trabalhar isso aí, tá certo? Mais alguma coisa, pessoal? Bom, não tendo mais nenhum comentário, eu quero agradecer a participação de vocês e aguardo vocês na nossa próxima live, tá? Se quiserem deixar sugestão, podemos continuar com o mesmo tema, já a segunda live com o mesmo tema, ou podemos escolher um outro, que alguém sugerir aí. Pessoal, agradeço muito, boa noite e até a próxima, ok?